Cumprimentamos fraternalmente todos aqueles que nos venham a escutar, apresentando um tema que nos foi proposto e que nos parece muito interessante. Estaremos nós fadados ao sofrimento? À luz do Espiritismo, de imediato nós temos que esclarecer que não. Claro que não. Mas então, por que sofremos? Bom, as respostas são várias e com a origem sempre em nós, as criaturas. Sofremos pelo que não temos e muitas vezes pelo que acreditamos que era nosso e, na verdade, nunca o foi. Sofremos pela incerteza do amanhã, que não nos pertence, mas que nós sempre tentamos controlar. Sofremos pelas amizades e afinidades que tentamos dominar, possuí-las sem medidas e que, a seu belo prazer e quando entendem, se afastam de nós. Sofremos pelas doenças que temos ou podemos vir a ter e com isso abatemo-nos, como é o caso concreto agora com o vírus Covid-19. Sofremos pelo medo do imprevisível, por tudo aquilo que não podemos ou não conseguimos controlar, pelo que não vemos, e a partir daí fechamo-nos em nós, fechamo-nos na nossa concha. Sofremos também pelas nossas faltas, e muitas vezes com elas abatemo-nos pelas dificuldades que acabamos por criar com essas faltas. Por isso, os amores que não vivemos, o abraço que perdemos, são doces lembranças, mas quantas vezes até nessas recordações nós sofremos. Sofremos porque não queremos nada simples, nem simplesmente uma vida simples. Muitas vezes até não queremos, não desejamos um amor na simplicidade. Temos medo de nos entregarmos definitivamente ao amor. Medo de sofrer uma dor maior. Por isso, sofremos até pelo que não sabemos. E se a dor nos visitar, tenhamos a certeza, ela vai nos encontrar mais fortes se nós já temos a exata medida de tudo aquilo por que passamos e seremos o fruto maduro da árvore a que nós podemos chamar vida. Todos nós, os seres inteligentes da criação, somos espíritos, encarnados ou desencarnados, ou seja, os que temos corpo físico ou os que já não o têm, mas todos criados por Deus, simples e ignorantes, partindo sempre das mesmas condições, do mesmo ponto inicial, com as mesmas e idênticas oportunidades e, sobretudo, com algo preciosíssimo, o livre-arbítrio, a nossa vontade. É certo que depois de criados, passamos a ser imortais. Assim, vamos passando por sucessivas experiências corporais, em que o renascimento na carne é continuação da mesma vida que deixamos quando perdemos o corpo anterior. E isso nunca nos impedirá que o nosso espírito prossiga vivendo. Onde? Em outra dimensão. Razão pela qual não é difícil concluir que o espírito ou a alma têm a sua individualidade preservada. Sempre viveremos como imortais. Em cada vivência no corpo, que é indiscutivelmente transitória e breve, ainda que ela possa ser centenária, tem o espírito a oportunidade de ampliar o seu conhecimento e de aperfeiçoar-se. O aperfeiçoamento que tanto tem que ser intelectual quanto moral, mas avançando sempre. Para
nós retornamos para voltar a repetir a existência sem esses erros, aprendendo que na Terra, que é uma verdadeira escola, onde todos nos encontramos matriculados para aprender, a reparação é individual e pessoal. Então, passamos por estados de erro, de enganos, voltamos para os corrigir. Isso nós podemos chamar de reparação, nunca castigo. Esta reparação é individual e pessoal. Não se pode transferir para ninguém. De modo que os erros, os males e equívocos cometidos anteriormente hão de ser corrigidos pela própria criatura que os praticou, sem qualquer possibilidade de transferir este compromisso. Por isso, embora não pareça, tantas e tantas vezes o sofrimento é a educação que disciplina e corrige. O sofrimento, por esse modo, faz parte da vida e ele tanto pode ser físico como moral. Encarnados ou desencarnados, no corpo físico ou fora dele, portanto, fazemos parte da vida, que é única, não obstante, composta pelas mais variadas existências, é que nós chamamos reencarnações. Com reflexão e, sobretudo, com a utilização dos ensinamentos da veneranda e abençoada doutrina espírita, entenderemos este mecanismo, que é uma verdadeira alavanca de crescimento e de progresso. Podemos até decidir chamar de sofrimento ou dor essa correção. Quando percebermos que o sofrimento ou dor não são castigos, ficará facilitada a nossa convivência com eles. O nosso sofrimento pode ter origem em existências passadas, remotas ou não. Podem ser existências próximas ou longínquas. Ou até, às vezes, são gerados na presente reencarnação. Como distingui-lo? Pela lembrança, pela nossa memória. Se recordamos as causas, é de agora. Se não, de certeza absoluta que é do nosso passado. Tudo fica fortemente vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e muito de pessoa para pessoa. A reencarnação é a verdadeira bênção da oportunidade que permite que reparemos, parcial ou integralmente, os nossos erros, os nossos males, os nossos equívocos. Precisamos, acima de tudo, entender, através do estudo e depois pela compreensão, que as leis naturais ou divinas, que sendo justas e perfeitas, não sofrendo alteração de nenhuma espécie ao longo dos évos, valem para todos os seres individualmente. Claro que, às vezes, isto não se percebe claramente. Não percebemos que as leis imutáveis regem a vida como um todo, queiramos ou não, gostemos ou não, acreditemos ou não. A atenta observação do dia-a-dia, entretanto, nos irá mostrando esta conclusão. Não o fazendo ou não entendendo, revelamos o nosso despreparo para as possibilidades normais da existência, em que o ser humano, ainda que não se dê conta, é o único responsável pelo que lhe acontece e pelo seu destino. É certo que o futuro está nas nossas mãos, uma vez que a cada um será dado de conformidade com as suas obras. Ensina-nos o Evangelho. Por isso, é necessária e urgente a atenção
cuidada para os ensinos da vida. E eles se desdobram no nosso dia a dia e perceberemos de que nada se modificará se não se modificar a nossa mentalidade e o nosso comportamento. A dor de ontem poderá repetir-se hoje e replicar-se amanhã, e acontecerá até que nos modifiquemos. Cabe-nos então individualmente o dever de cumprir os nossos compromissos, os compromissos de qualquer espécie, com responsabilidade, com esmero, fazendo a nossa parte e fazendo-a do melhor modo possível. Qualquer que seja o campo da nossa atividade humana, pois todos dependemos, como já devemos perceber, dependemos uns dos outros para o equilíbrio e a harmonia das relações sociais, sem a aflição de querer consertar os outros ou modificar o mundo. O sofrimento, então, pode ser entendido pelo conhecimento e atenuado pela força da nossa vontade, assim como pode ser consideravelmente diminuído e às vezes até eliminado pelo uso da nossa razão. Com efeito, o uso do raciocínio indica-nos que o ódio, o ciúme, a raiva, a rebeldia, o rancor, a irritação e a violência só ampliam o sofrimento. Porque todos eles criam desarmonia. Desarmonia na intimidade de cada um. E com isso, no mínimo, prejudicando a saúde física, a saúde mental de quem nutre todos esses maus sentimentos. Logo, parece ser muito razoável, até mesmo sensato, enfrentarmos as dificuldades e padecimentos com resignação, com coragem, com bom ânimo, usando o conhecimento, principalmente o conhecimento sobre nós próprios. E aí, com certeza, melhor compreenderemos o que se passa e assim venceremos o sofrimento. Também será importante que não agravemos o nosso sofrimento ou a nossa dor, o que facilmente acontece quando nos refugiamos nos vícios, no tabaco, nas bebidas alcoólicas, nas drogas. Inúmeras vezes, esses vícios são responsáveis pela condução do indivíduo à loucura e ao suicídio. E, na melhor das hipóteses, eles serão responsáveis pelas graves enfermidades que se instalarem nos viciados, de que são exemplos, entre outros, as variadas doenças oncológicas, o infarto e outros males cardíacos, além de tantas e inúmeras doenças que corroem a criatura física e moralmente. Naquele dia quente de verão, apesar do calor, a vida deveria seguir o seu curso normalmente. Um jovem trabalhador acordou cedo, como era seu hábito, e enfrentou a alta temperatura com bom ânimo e coragem. Trabalhou o dia todo, atendeu pessoas, transpirou muito e ao final da tarde estava exausto. Gostaria de ir para casa, tomar um bom banho, descansar, mas ainda teria que enfrentar uma sala de aula, onde nem sequer existia ar-condicionado. Pensava, sou um infeliz, mas o que fazer? Eu quero avançar para a universidade, então eu tenho que ser cumpridor dos meus deveres e a responsabilidade chama-me. Jogou rapidamente um pouco de água fresca no rosto, pegou a tradicional pasta com os materiais de estudo e lá se foi. Caminhava pelas ruas e sentia mais e mais o desconforto do calor. A roupa úmida de suor, sentia-se cada vez mais infeliz. Oh, vida dura!
Nem tenho tempo para tomar um banho, para aliviar a canseira. É demais, pensava ele. Ainda se eu tivesse um carro, para não ter que enfrentar este calor infernal do asfalto. E lá ia subindo a ladeira cabisbaixo, mergulhado nestes seus pensamentos, quando escutou ao longe uma melodia que alguém assobiava com musicalidade e alegria. Olhou para trás, mas não avistou ninguém. Intrigado com o assobio, que se tornava próximo a cada passo, percebeu que à sua frente algo se movia muito lentamente. Apressou o passo e foi-se aproximando de um homem que se arrastava lentamente ladeira acima, apenas com o auxílio das suas mãos. O homem não tinha pernas. Umas tiras largas de borracha, envoltas no que restava de suas coxas, eram os seus sapatos. Como seus passos eram demasiado lentos, ele podia assobiar, admirar a paisagem e, com certeza, com essa mesma alegria, agradecer a Deus pela vida. O jovem agora, diante daquela cena, sentiu-se profundamente constrangido. Como pudera ter-se deixado levar por tamanha ingratidão e infelicidade? Por tão pouco. Olhando a situação daquele homem, que se movia com tanta dificuldade, e mesmo assim expressava a sua alegria assobiando, ele ergueu a cabeça e seguiu, agora com outra disposição e ânimo. Agora ele já não se achava a mais infeliz das criaturas, só porque o suor e o cansaço o incomodaram no momento. O sofrimento, então, podemos nós concluir, tem a dimensão que nós lhe damos. Por vezes, mergulhamos de tal forma nos próprios problemas que não percebemos que eles são pequenos demais para nos tirar a disposição e a alegria de viver. Há momentos em que as nossas lágrimas nos impedem de perceber o remédio. Remédio que está sempre ao alcance das nossas mãos. Por vezes, então, é preciso que se apresente uma situação mais grave que a nossa ou um problema maior que o nosso para que possamos avaliar as reais dimensões de nossos sofrimentos. Isso não quer dizer que devamos ignorar as dificuldades que surgem no caminho, mas que devemos estar atentos para não permitir que as nossas dores nos tornem egoístas e insensíveis. É importante refletir sobre o que leva uma pessoa sem pernas, que se arrasta pelas ruas, a fazê-lo assobiando, em vez de reclamar, e se considerar o mais infeliz dos seres. Será que esta pessoa já não entende que a reclamação não tornaria a sua situação melhor? Mas, ao contrário, a alegria faz o sofrimento desaparecer. Assim, por uma questão de inteligência e bom senso, quando a situação estiver muito difícil, lembremo-nos daquele homem que, em vez de subir a ladeira chorando, subia assobiando. Afinal de contas, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Convém salientar que o maior antídoto para o sofrimento e a dor é o amor. Sem qualquer dúvida, porque ele é a lei maior da vida. A ausência de amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo produz insatisfação, desajuste, desequilíbrio, fatores que vão desencadear também doenças e, portanto, sofrimentos. Concluímos com Joana de Ângelis, que salienta: a vida é impossível sem o amor. O amor dinâmico, que induz a ação construtiva
e que é responsável pelo progresso. E ainda acrescenta Joana: o bem anula o mal e as suas consequências. As ações meritórias fazem cessar o sofrimento. Quais ações? O silêncio ante as ofensas, o perdão às agressões e, sobretudo, o esquecimento do mal que nos façam. Terminamos com o ensino máximo de Jesus de Nazaré, o Cristo, modelo e guia da humanidade, nosso mestre e amigo de todas as horas, verbalizado na célebre, concisa e absolutamente perfeita frase, aconselhando que todos nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ficamos com matéria de reflexão. Pensarmos realmente o que queremos da nossa vida. Se queremos enfrentar a dor, enfrentar os sofrimentos e aumentar desse modo os nossos desajustes, ou ao contrário, percebê-los, entendê-los, aceitá-los e modificá-los. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção que dispensaram a estas nossas modestas palavras. Bem-ajam.